Às vezes a voz do inconsciente, noutros a voz da razão. De tudo que se ouve na mente, o que mais toca a gente é a voz que bate no coração. Às vezes no ecoar do sim, o infinito grito do não. Quando pseudo-verdade é mentira, é patologia, é mitomania, sendo dona e senhora da situação. Palavras do sócio-pensador, poeta calado. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez na noite de hoje, com vocês o sócio-pensador Fiorella Agostini, para levarmos ao ar mais um do nosso programa Pensamento Livre. E como eu conversei com vocês no último programa, a gente está falando aqui do 10º capítulo do livro Sociedade do Pensamento Livre, que fala sobre somar para unificar. Somar individualmente para somar coletivamente, para poder ter uma unidade humana mais coletiva. E nós paramos aqui na página 120, onde fazia uma breve reflexão sobre a ausência de objetivos nos dias de hoje, né? E nos dizia o seguinte: a introspecção é a maneira pessoal que temos de observar tudo que é exposto e perceber honestamente o que tem relação conosco. A introspecção é a possibilidade do encontro consigo mesmo. E a partir daí, as escolhas se tornam possíveis e seguras. Objetivo. Se não temos, somos como um barco à deriva aguardando socorro. No caso daqueles que praticam a introspecção, o socorro faz-se presente. Só deve-se usar adequadamente a introspecção. Lembrando sempre que introspecção é um momento de interiorização humana, onde nós sugerimos que você se sente confortavelmente numa cadeira para pensar coisas que tenham relação com a sua vida. É a busca do autoconhecimento de si mesmo, porque a partir desse autoconhecimento, acreditamos, as escolhas se fazem mais seguras. E em um de nossos encontros, um sócio contava entusiasmado que, através da introspecção, encontrou o seu talento na área de enfermagem. O outro, Luiz, no curso de marketing. E de forma quase dramática professou: gente, como pude ser tão imbecil ficando tanto tempo sem um objetivo na vida? Dias depois dessa partilha, outro jovem dizia: aquele dia me senti um imbecil, estava há muito tempo sem objetivo e tive tantas tomadas de decisões posteriores à colocação do Luiz, que serviram para mim, foi bom demais. Foi um exemplo meio dramático esse que estamos dando, mas ele foi real, de fato aconteceu. As escolhas se fizeram a partir de momentos introspectivos, pessoas se situando de forma profissional, se situando em relação à vida, abrindo um leque de possibilidades em relação à construção de um futuro. Nesse caso aqui, especificamente, a referência tem relação com 3 pessoas bastante jovens, né? E hoje nós vamos continuar tecendo comentários nesse sentido, de nós conseguirmos esse encontro, cada um consigo mesmo, de um autoentendimento de si mesmo, de seu talento, daquilo que compõe o seu ser, para que a partir daí as escolhas possam ser mais precisas e seguras. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 4932244124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timor Grande, Brunópolis, Tangará e agora no Tarcísio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de um par. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, na noite de hoje, mais uma vez com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, trazendo ao ar o nosso programa de todos os sábados, Pensamento Livre. Lembrando que o programa Pensamento Livre tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida,
da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Eu quero fazer aqui um breve agradecimento. Eu estive essa semana em Campos Novos, contactando alguns sócios e também prestando trabalhos da minha empresa. Agradecer ao pessoal do Hotel Sene, que me recepcionou muito adequadamente, do restaurante que agora me foge o nome, mas é o Tribom, né? Uma comida excelente, né? E aquele pessoal de Campos Novos, de um modo geral, aqueles que eu tive contato, muito amáveis, muito bacana, como é o pessoal de Santa Catarina, de um modo geral. Quero deixar aqui o meu agradecimento em público. Voltando, a importância em que cada vez mais pessoas possam encontrar um objetivo para viver é que nós teremos menos parasitas sugando o suor dos outros, menos jovens recorrendo a substâncias nocivas para sentirem-se vivos, menos delinquência juvenil, porque o abandono e a má orientação infantil também são decorrentes de pais desorientados. E estaremos mais aptos a somar para um viver melhor pessoal e coletivo. Um outro aspecto, ao nosso ver, indispensável é, de alguma maneira, podermos realmente contribuir para um viver social que acolha as diferenças. Por exemplo, na delinquência juvenil existem centros de reabilitação para esses jovens, como existe também alguns para ex-presidiários, para outros grupos específicos da sociedade. Acreditamos que é imperativo que essas entidades de auxílio humano existam, mas além delas devemos buscar formas de que pessoas que tiveram ou possuem desvios de comportamento não permaneçam apenas entre os iguais, pois aí as dificuldades de reinserção na sociedade serão maiores. Aprendemos muito pouco de novo quando estamos restritos àqueles que sabem ou fazem o mesmo que fazemos. Acreditamos que há maneira de minimizar preconceitos. A primeira seria não estabelecer rótulos. Pergunte, por exemplo, a um ex-presidiário inserido ao convívio social o custo do rótulo que o identifica. A segunda é o acolhimento do ser humano, jovem ou adulto, que assim como qualquer um de nós, esteve ou está sujeito a erros. Normalmente se usa dizeres como esse: lá vai um ex-presidiário, um trombadinha, olha o drogado. E estes rótulos e outros rótulos tentam, na verdade, equivocadamente justificar a pseudo-retidão daquele que acusa. Enquanto atirarmos a primeira pedra, não contribuiremos em nada para uma sociedade com um senso de justiça maior. As pessoas são más até o momento que decidem ser boas, e o inverso também é verdadeiro. Então podemos ajudar o próximo muitas vezes até na maneira de nos expressarmos a respeito dele. Para somarmos ao todo, não precisamos ignorar os problemas reais existentes, mas ajudamos realmente quando me sento no primeiro momento em meus próprios problemas, identificando-os e, na medida do possível, solucionando-os. Se fizer isso, estou pronto para servir como referência ao outro. O maior preconceito que usamos é o capuz que usamos para esconder de nós mesmos, tentamos ampliar o seu tamanho cada vez que apontamos o dedo ao nosso próximo. Somar para unificar é ter em mim a consciência da parte que me cabe no contexto do todo. Minha vida é intransferível. Somente eu posso fazer parte desse pequeno universo, um coparticipante de um universo maior. E um dos propósitos da Sociedade do Pensamento Livre é poder dar a todo aquele que quer somar essa possibilidade. Vivemos no hoje. Não importa se o seu passado é feio ou bonito, ou o que você tenha praticado. Também não podemos julgar se o seu propósito de unir-se a nós, porque só cabe a cada um a ação que o move. Se a sua ação realmente for coerente com os nossos princípios, você terá vindo para somar, pois só sai do nosso convívio aquele que por si só se exclui. Então, na verdade, o propósito maior que move a Sociedade do Pensamento Livre, efetivamente, é que cada ser humano, independente da sua história de vida, nós falamos aqui no programa anterior, né, que uma das coisas que nos identifica é o nosso nome, né? E o nosso nome, de certa forma, é o título do livro da história da vida de cada um de nós. E esse livro tem páginas interessantes. Na vida de qualquer um que hoje à noite me escuta, por exemplo, ele vai observar que, se fizer uma leitura do que ele viveu até então, vai haver momentos sublimes, momentos de alegria, de acertos, de tristeza, de erros, né? Porque todos estamos sujeitos a erros em maior ou menor grau. Mas, no entanto, nós acreditamos que a essência do ser humano é boa.
O nascedor do ser humano é bom, quer dizer, viemos de um criador de criaturas com uma essência predisposta a fazer o bem e a usufruir do bem. E acreditamos também que o erro é contingente ou opcional, já falamos também sobre isso. Contingente quando erramos por ignorar, não sabemos que aquilo poderia causar um dano tão grande. Opcional quando temos consciência de que uma atitude é errada e mesmo assim insistimos nela. Então a nossa proposta é que haja uma terceira via, quer dizer, uma opção, onde você possa buscar em você mesmo as condições de se tornar uma pessoa apta, num primeiro momento, a melhorar a sua própria vida. E então se tornar, como dissemos anteriormente, um instrumento de referência ao outro, que está tendo problemas similares, maiores ou menores que o seu, de repente, uma luz que possa iluminar o caminho daqueles que estão caminhando nessa jornada cotidiana da vida. A nossa ideia, porque já percebemos ao longo de vida da sociedade do pensamento livre, tantas pessoas com um passado não muito bonito, usuários de droga, alguns dependentes de álcool, né? Até ex-presidiários nós temos no nosso meio, mas que hoje têm uma vida produtiva, que tem uma família interessante, que desenvolve um trabalho excelente, né? E isso se deve ao fato que tiveram uma chance, quer dizer, teve um lugar que os acolheu, teve um lugar que os orientou, que mostrou que o bem imperava neles, que era possível suplantar os erros do passado através de atitudes no presente que fossem mais coerentes, que era possível sim uma vida melhor. E obviamente esse convencimento vem por aqueles que já passaram por caminhos semelhantes, traçaram por caminhos semelhantes e superaram as suas dificuldades e conseguiram se tornar uma referência, até do ponto de vista social, coletivo, na sociedade que hoje se vive. Então penso que, independente do passado que se tenha, sempre devemos propiciar a possibilidade de que a pessoa possa efetivamente construir uma vida de significativa felicidade, porque, em outras palavras, é isso que todos nós buscamos no nosso cotidiano. O que orienta o nosso ideal referente a somar para unificar não é uma mera observação que alguém faz do mundo e, como um espectador que analisa seu modo de ver o que pode ser idealizado e que passa as orientações que julgue convenientes. Nós não invalidamos nada que possa somar para um melhor viver. E as nossas sugestões, elas são decorrentes do que temos experienciado ao longo da vida e nestes anos em que formulamos a Sociedade do Pensamento Livre. É muito comum, por exemplo, palestrantes que sugerem a empresários modelo de gestão e maneira de aperfeiçoar sua empresa, sem nunca ter tido qualquer experiência prática nesse sentido. Isso, de certa forma, é claro que não vai invalidar a palestra, que obviamente seria muito mais produtiva se o palestrante pudesse orientar a palestra naquilo que ele mesmo experienciou. É como alguém que nunca se casou orientar como devem viver os casais, ou quem nunca teve filhos sugerir como deva ser um pai. Algumas teorias podem ser até de utilidade, mas faltará sempre a sugestão no sentido prático. A Sociedade do Pensamento Livre não é apenas uma cooperativa de pensamentos antagônicos, mas também uma cooperativa de pessoas. Somar é criar a possibilidade de acolher pessoas com problemas e qualidades diferenciadas. O que nos qualifica é o nosso quadro de sócios, e as sugestões são consequências de experiências vividas, e assim coletivamente adquirimos um saber mais amplo. Quando sugerimos a introspecção, é porque ela se mostrou eficiente em pessoas com conceitos diferentes. Só para vocês terem um exemplo, um ateu usa a introspecção da mesma maneira que um cristão, um budista ou um muçulmano. Um empresário com problemas usa a introspecção da mesma maneira que alguém com problemas de relacionamento ou o tabagista para superar a dependência. Nós podemos até recusar a introspecção disciplinada, o que, ao nosso ver, não seria muito produtivo, já que não podemos negar que a introspecção se faz presente na vida de qualquer pessoa e em qualquer parte do planeta. Ou seja, você que me escuta agora, fazendo as suas avaliações, suas escolhas, sua crítica, seja ela positiva ou negativa, você está num momento de introspecção compreensível, usando seu senso crítico para fazer as suas escolhas. Então a introspecção é inerente ao ser. A nossa proposta no programa Pensamento Livre é dar consciência maior ao nosso pensar, que é um componente intrínseco do ser humano e que muitas vezes nós usamos de forma indevida. Então nós tentamos auxiliar as pessoas de que usem de forma devida
esta ferramenta maravilhosa chamada introspecção, que é basicamente pensar sobre aquilo que eu penso, questionar meus pensamentos, minhas escolhas e aquilo que eu busco, para que possa me tornar um cidadão mais útil, mais integral e, consequentemente, mais feliz. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timor Grande, Brunópolis, Tangará e agora no Tacílio Costa, no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador Fiorello Agostini Filho, para o nosso programa Pensamento Livre, lembrando sempre que o nosso programa tem um apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Seguindo aqui com a nossa reflexão na noite de hoje sobre somar para unificar, somar individualmente, unificar individualmente para a unidade coletiva, nós prosseguimos dizendo que primeiro, de repente, seria interessante que cada um de nós tivéssemos a mente aberta. O que significa isto? A mente aberta para ouvir, para ver, para experienciar. Porque normalmente nós fazemos as nossas escolhas levado por alguém, né? Pela mão de alguém, pela indicação de alguém. Tudo bem que a gente visite tudo aquilo que nos convidam, que nos indicam. Agora o ideal seria que a gente tivesse sempre uma experiência bastante farta, ou seja, quanto mais coisas podemos experienciar ao longo da vida, mais corretas serão as nossas escolhas, né? Isso vale para tudo, isso vale para os clubes que você frequenta, vale para as religiões que você frequenta, para os restaurantes que você vai, para os trabalhos que você executa, quer dizer, já tentou trabalhar em outras áreas, já tentou outras aptidões? Porque muitas vezes nós fazemos escolhas ao longo da vida sem sequer nos questionarmos. Saiu uma frase interessante hoje, essa semana, no Facebook da Sociedade do Pensamento Livre, que me chamou muita atenção. Eu não sei se vou reproduzir aqui, se vou conseguir lembrar nitidamente, mas ela dizia mais ou menos isso. Se alguém perguntar para você para onde você está indo e quem você é, talvez você até dê risada. Mas não se engane, é muito difícil responder essas perguntas. Tem pessoas que passam a vida inteira sem saber a resposta. Quem é você e para onde você vai? É impressionante que a nossa infelicidade cotidiana normalmente não se deve ao fato da ausência do suprimento das nossas necessidades primárias. Eu sempre costumo dizer que as necessidades primárias são tão simples, né? Precisamos de algum alimento para nos alimentar, alguma roupa que nos agasalhe, um teto que a gente se abrigue do frio e da chuva, alguém para amar, um relacionamento íntimo de vez em quando. Quer dizer, são coisas tão simples e tão fáceis até de se conseguir que não demandam sequer muita necessidade material para que isso se resolva. Supridas essas necessidades básicas, poderíamos dizer que basicamente estaríamos então satisfeitos. No entanto, não é verdade? O nosso grau de insatisfação relacionado à vida é enorme, né? Tanto que não se limita essa questão material jamais, né? Não importa quanto se tenha, mais se quer, mais se busca. Nada de errado quanto a isso, mas quando isto é uma mera consequência da utilidade daquilo que você constrói em relação ao teu semelhante. Quando isso é um objetivo egoísta, realmente é questionável, que seja só para servir a mim mesmo.
Mas eu estou colocando essas questões porque o que gera ansiedade ao longo da nossa vida e essa insatisfação pessoal é exatamente esse desconforto de nos sentirmos no local errado, com a pessoa errada, na profissão errada, na hora errada, né? Às vezes até na cidade errada, né? Às vezes não nos conformamos nem com o lugar que moramos, porque na verdade passamos a maior parte da vida sem nos questionarmos efetivamente. Quem somos? Para onde vamos? Aonde essa pretensa caminhada humana vai me levar? Quem sou eu, afinal? O que de fato me identifica? Quais são as minhas aptidões profissionais? De quem de fato eu gosto? Quantas pessoas que se casam apenas por conveniência, sem nenhum grau de afinidade? Obviamente que as chances de dar certo são extremamente pequenas. Então são perguntas que comumente não nos fazemos porque há uma tendência natural daquele conforto de ser levado pela mão do outro, né? O outro me diz o que deve fazer. Quanta gente que presta o vestibular para aquela matéria que é mais fácil de passar, quando às vezes estava ali um grande médico, um grande cientista. Não me venha dizer que o curso de medicina é caro, porque hoje você presta um exame no Enem, basta você estudar bastante, você consegue uma bolsa no ProUni. E se você ainda continuar argumentando comigo, mas daí eu tenho que mudar porque aqui não tem faculdade de medicina e eu vou ter que pagar um aluguel, eu digo para você, vá trabalhar de garçom, faça qualquer bico que você consegue pagar uma pensão enquanto você cursa a tua faculdade. Então não existe desculpa para você não atingir as tuas metas. Mesmo quando você intimamente sente que tem o desejo de ser um médico, você não precisa ser filho de um médico para ser um médico. Basta que esse desejo seja parte instituída em você, ou um engenheiro, o que quer que seja, ou um pintor de telas, ou o que quer que seja. Porque também não é o tamanho da profissão que identifica o indivíduo, mas sim o prazer com que ele a executa. Já falamos aqui do gari, né? O maior exemplo que eu dou é daquele gari do Rio, que me falha agora a memória, que esteve até na França sambando e, no entanto, voltou para o Rio e continua trabalhando como gari, porque realmente é o que ele tem prazer de fazer, né? Então, um indivíduo que já viajou boa parte do mundo e a profissão dele é gari, quer dizer, ele realizou coisas que muitas pessoas com profissões muito mais nobres não conseguem realizar. Então, o grau de prazer que a gente desenvolve na profissão é que nos identifica. Então, a insatisfação humana daquilo que me falta, aquele fator que gera aquela ansiedade, né? A ansiedade é a sensação de vazio. Me falta alguma coisa. Poxa vida, eu estou casado ou casada, mas me falta alguma coisa. Ou eu estou trabalhando, ou está tudo bem, minha casa está bem, não falta nada na geladeira, mas me falta alguma coisa. Eu não estou satisfeito com a vida que tenho. Eu tenho uma profissão, trabalho numa empresa, mas me falta alguma coisa. O grau de satisfação me gera ansiedade, porque ansiedade é a sensação de vazio, me falta algo e eu não sei precisamente o que me falta. Eu digo a você, te falta autoconhecimento, te falta estabelecer quem sou e para onde vou. Porque a partir do momento que você estabelece esse encontro consigo mesmo, as coisas ficam claras, é como se acendesse uma luz. Realmente é como se nós saíssemos das trevas para a luz, como se a partir de então a gente começasse efetivamente a enxergar. Eu posso dizer a vocês, sem sombra de dúvida, que na minha vida me faltava a sociedade do pensamento livre, a introspecção, que delineou novos caminhos, que deu à minha vida um grau de importância que até então nem eu sequer me apercebia. Essa semana mesmo ainda recebi um elogio de uma jovem pensadora de Balneário Camboriú, Maria Auxiliadora, que agradeço muito generosa com os nossos programas aqui, sempre na audiência, mas dessa vez ela teceu inclusive comentários, né, sobre o programa, sem ser o último sábado, do sábado anterior, onde eu mesclava a ciência com a introspecção na Sociedade do Pensamento Livre. E ela dizia que efetivamente era isso que está faltando na vida dela. E que ela entendeu perfeitamente aquilo que nós expressamos no ar. Então, quando eu percebo a distância que chega a nossa fala, as cidades que vai, como estive recentemente em Caxias do Sul, Passo Fundo, eu fico maravilhado de que a vida hoje para mim tem um propósito que vai além de mim mesmo. E isto surgiu no momento introspectivo. Eu estou fazendo isso através da Sociedade do Pensamento Livre, através da minha profissão na Peixe Vida.
E você pode fazer isso através da tua profissão, seja ela qual for, através das pessoas que são do teu contato humano, no teu dia a dia, no mundo que o cerca, que eu sempre digo, o mundo que nos cerca é uma volta, é 1 metro quadrado em roda de nós, como dizia o nosso querido Padre Silvio lá de Lages. Né? Então a introspecção, se observada adequadamente, ela pode realmente contribuir para um somar e unificar. Pois não nos pede que nós mudamos de credo, de profissão, ou qualquer conceito que nós julgamos importante. Ela, na verdade, amplia nossas convicções e tira da nossa vida aquilo que impede a nossa melhoria. Mas quem situa o que deve ser mantido ou não é o próprio indivíduo. Eu acho isso tão fantástico, porque você não sugestionar ao outro o que ele deve fazer. Eu não estou sugerindo a você mude de religião, mude de profissão, faça isso ou faça aquilo. Eu estou dizendo a você, descubra quem você é. Analise a você mesmo. Perceba o teu conteúdo. Tenha um momento de interiorização. Gaste um tempinho com você. Pense sobre você. Delineie os teus caminhos. Relacionado, como eu disse anteriormente, busque experiências. Antes de escolher uma religião, vá a todas quanto possível for. Depois analise o que tem relação comigo. O mesmo caso vale para a profissão. O mesmo caso vale para você que está namorando. Se submeta às escolhas. Não faça ações equivocadas. Vale para aquele que está estudando. Pense bem sobre o que você vai cursar. Tem alguma identidade com você? Tem alguma coisa relacionada com você, com o íntimo do teu ser? Feche os teus olhos, sente, pare e pense o que você gosta de fazer. Matemática, biologia, física. O que você gosta de fato? O que se identifica com você? Eu cito uma experiência no livro, que quando a minha filha ia prestar vestibular, eu recebi a visita de 2 irmãos que já têm uma formação universitária, coisa que eu não tenho. E a gente saiu para caminhar na Avenida Cará, que é onde eu moro, né? Uma caminhada, e eu e esses 2 irmãos e a minha filha, e ela matando saudade do tio e tal, dos tios, batendo papo e tal, e daí sobre o que você vai fazer o vestibular e tal. E eu quieto ouvindo eles sugerindo, um sugeria medicina, outro sugeria engenharia, enfim, mas sempre a preocupação estava voltada para a questão financeira, do quanto essa ou aquela profissão poderia render para ela em relação ao seu futuro. E lembro nitidamente, por isso citei isso inclusive no livro, que quando chegamos em casa, terminamos a nossa caminhada, ela perguntou para mim mais particularmente: pai, o senhor não falou nada, e o senhor o que acha, pai? O que eu devo cursar? E eu respondi a ela com uma pergunta, digo, o que você gosta de fato de fazer, filha? E ela acabou optando por ciências sociais, né? E te digo, é uma socióloga nata, não tenha dúvida que é uma socióloga nata. É pena que ela está bastante ocupada, quero trazer ela aqui, assim que possível for, para falar sobre algum assunto, tipo relacionamento, ansiedade, enfim, que ela domina muito bem nessa parte da sociologia, né? Então é isso, quer dizer, poxa vida, adiantaria fazer algo que não tivesse identidade consigo mesmo? Que não trouxesse algum tipo de prazer? Talvez trouxesse dinheiro, mas também traria junto a ansiedade, essa sensação de ausência e de insatisfação, apesar de se ter tanto. Por ser a introspecção tão dinâmica, é comum em nossos encontros a presença de familiares, cujos os componentes são acometidos de problemas diferentes. Por exemplo, um usuário de drogas vem até nós em busca de ajuda. Normalmente, quando é observado pelos familiares a melhora, vêm os pais com problema de relacionamento, pois percebe que era um equívoco pensar que seus problemas eram apenas decorrentes do problema do filho. Afinal, o filho agora está bem e as desavenças continuam. E citando esse exemplo aqui, é interessante que há uma tendência quase natural humana, né? A minha infelicidade não se deve a mim. Então, se sou infeliz no casamento, a culpada é a minha esposa, não sou eu, né? Que fiz essa escolha de forma livre. Ou se a vida não vai bem, a culpa é dos filhos que estão com problema, enfim. Quando a gente percebe que aquela muleta que nós usávamos para justificar a nossa própria infelicidade e incapacidade de gestão em relação à nossa vida, já não podemos mais usá-la, e esse exemplo eu cito no livro, porque realmente quando esses dependentes químicos saem da dependência química e deixam de ser um problema
para a família é impressionante, porque os problemas persistem. E aí os pais têm que olhar de frente para o problema e dizer, caramba, mas não era aquele problema só o filho, porque continua esses problemas, desavenças no lar e etc. A que se deve isso? Volto a frisar. Isto é incapacidade de gestão pessoal. E quanto mais a gente atribui a culpa a terceiro, seja o filho, seja outra pessoa, ao cônjuge, ao patrão, quer dizer, você está livre para procurar outra empresa. Você não está preso à empresa que você trabalha. E quantas vezes a gente vê funcionários queixosos em relação àquela empresa, de onde está vindo o seu alimento cotidiano? Uma total ausência de gratidão. Mas eu pergunto, a empresa mantém você preso ali ou você é livre para fazer suas escolhas, pedir sua demissão e buscar um emprego melhor? Então essa incapacidade de gestão se deve a essa ausência também deste conhecimento de si mesmo. Por isso que a introspecção é uma ferramenta indispensável na vida de cada um, para que a gente não atribua desculpas a terceiros por aquilo que é da nossa total responsabilidade. As pessoas não são responsáveis pela nossa vida. Nós podemos contratar um chofer para dirigir nosso carro, empregados para cuidar da nossa casa, da nossa piscina quando você tem dinheiro, mas você não contrata ninguém para viver a sua vida. Cada um tem que viver a sua vida, independente da condição material que se tenha, seja ela precária ou abastada. Ninguém pode viver a nossa vida por nós. E a gestão da nossa vida depende de nós. E quanto antes a gente tiver consciência disso, tanto antes nos tornaremos autossuficientes em relação a esta demanda, para daí sim nos tornarmos úteis no sentido do coletivo ou da interdependência entre os seres humanos. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timor Grande, Brunópolis, Tangará e agora no Tacílio Costa, no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, com o nosso programa Pensamento Livre, com vocês o sócio pensador Fiorella Agostini, lembrando sempre que o nosso programa tem o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Lembrando que se você quiser ser um apoiador cultural aqui do nosso programa Pensamento Livre, você deve entrar em contato com o telefone 32240559. 32240559. Pode falar com a Reni ou com o Fiorella, tá? Voltando aqui para a nossa reflexão na noite de hoje, em relação à introspecção no sentido de esse encontro consigo mesmo, não é? De você descobrir a sua real identidade, como eu disse anteriormente, quem somos e para onde vamos, né? E isso do ponto de vista individual. Nós poderíamos colocar que a introspecção, ela é realmente um remédio para muitos males. E quanto mais eficiente ela se mostra, mais soma e mais unifica a esperança de muitas pessoas. Nós acreditamos, pois já percebemos o senso de realidade presente em nossos sócios, a vontade de viver, a confiança de acertar, as partilhas evidenciando a superação de expectativas, o respeito ao semelhante, a não interferência. Parece antagônico, eu sei, mas cuidar de si mesmo, buscar em si os subsídios para a superação de obstáculos, nos coloca definitivamente a serviço do outro.
Entenda, não menosprezamos, sabemos que há competência no outro como há em mim. Preciso dos seus talentos e o outro dos meus. A recíproca é verdadeira. Sou servido na medida em que sirvo. Quanto mais conscientes desta verdade, mais somamos e mais unificamos. Amar é, antes de tudo, não causar dano, não lesar. Devo buscar viver a minha unidade com consciência coletiva. Passamos um tempo aqui e não temos como precisar exatamente quanto será esse tempo. Mas o tempo é sempre esse exato momento. Não é possível estarmos no antes ou depois. Que nesse exato momento eu tome um conhecimento maior de mim. Sugiro a você que nesse exato momento possa fechar os olhos, se ver silenciosamente, se ouvir, e depois deste silêncio, perceber a presença em sua volta de tudo que faz parte desse nosso universo. Da cadeira em que me sento, do chão em que piso, da roupa que me agasalha, da lâmpada que ilumina o ambiente, da janela onde a brisa renova o ar, da porta que me acolhe. E mesmo sem ver pessoas, que eu as perceba em cada coisa do meu cotidiano. Pois todas as coisas que existem para nos propiciar um viver melhor, trazem em si sonhos de realização enquanto são construídas. Se perseguirmos incansavelmente os nossos objetivos realizando o nosso trabalho, quanto conteúdo há nesse trabalho? E obviamente os nossos objetivos, mesmo quando objetivamos coisas, eles têm um envolvimento humano em todas as etapas. Não precisamos depreciar as coisas para apreciar as pessoas, ou depreciar as pessoas para apreciar as coisas. O prazer está no somar. Há sempre uma mão dupla. Elas existem para nós e nós para elas. Porém, o que traz sentido às coisas são as pessoas. Nada faria sentido não fosse o coletivo humano. É sempre a soma que justifica a unidade. Não fosse pela soma, o um seria desnecessário. A introspecção disciplinada traz do inconsciente coletivo a realidade do momento presente. E não é algo inusitado. É, na maioria das vezes, algo ignorado. A percepção do momento presente. E a amplitude que ele dispõe é um saborear o viver em si só. É estar cada instante consciente em cada coisa deste instante. Quando realmente vivemos isto, percebemos que quase nada nos falta. Estamos efetivamente vivendo. O que nos falta nos motiva. O excesso nos incomoda. Estamos no começo. Somar para unificar. Percepção. Percepção. Quando nós nos sentamos de manhã para fazermos a nossa introspecção disciplinada, talvez nesse breve momento, se você fechou os seus olhos, você ainda não teve esse lampejo perceptivo da sua própria presença. Porque é impressionante que nós vivemos a vida e muitas vezes sequer percebemos a própria vida. E essa sensação do que eu coloquei anteriormente, me falta algo, esse fator gerador de um vazio, gerador de ansiedade, quer dizer, me falta algo e eu não sei especificamente o que é. Eu diria que primeiro é a percepção da minha própria existência. Então, quando me sento, quando me calo, quando me interiorizo, quando efetivamente paro um pouco para pensar sobre mim mesmo, me percebo. Percebo o meu corpo, me percebo de forma integral, me sinto vivo, percebo a minha respiração, faço as pazes com minha mente, com os meus pensamentos. Eles se começam a tornar uma ferramenta amiga e não inimiga, geradora de depressão, de ansiedade. Eles começam a se tornar um fator gerador de satisfação.
Interessante que eu passei toda essa semana fora de Lages, hospedado em hotel, e eu dizia para minha esposa ontem, quando eu retornei: mãezinha, é impressionante como a introspecção é fantástica. Eu chegava no hotel à noite, quando subia para o meu quarto, depois de conversar um pouco no hall com o pessoal e tal. Acreditem vocês, eu não ligava sequer a televisão, porque havia uma paz tão grande no silêncio, e havia uma companhia tão grande de mim para comigo mesmo, que eu não sentia a ausência de absolutamente nada. Depois de um dia de trabalho, o prazer de estar cansado, por ter produzido algo importante que vai levar alegria a uma família. Como é maravilhoso a vida! Então tomava o meu chimarrão, sossegadamente, introspectivo. Mais tarde saía para o jantar. Como é fantástica a vida! Absorvia cada colherada de alimento, cada garfada de alimento. Como é maravilhosa a vida! Porque a vida reside nas coisas simples, cotidianas, que muitas vezes não são perceptíveis. Porque se sequer consigo perceber a mim mesmo, como vou perceber tudo aquilo que está relacionado à minha pessoa? Como posso perceber tudo aquilo que faz parte do meu cotidiano se não tenho percepção sequer de mim mesmo? Então a introspecção é uma aliada amiga. Eu às vezes brinco, não é? Brinco, mas de certa forma existe um tom de verdade nessa brincadeira. Eu digo, é como se muito tempo eu estivesse morando fora do meu corpo e num dado momento eu retornasse a viver nessa casa chamada corpo, que é a primeira casa que nós habitamos. Porque antes, sinceramente, não havia uma junção daquele ser pensante, produtivo, que trabalhava, que fazia milhão de coisas, mas que não conseguia ficar confortavelmente sequer sentado por alguns minutos de olhos fechados, né? É impressionante que às vezes alguns sócios pensadores acham que ficar 10 minutos no nosso encontro com introspecção parece uma eternidade. Tal é a dificuldade que a gente tem de ficar sozinho consigo mesmo. Mas uma vez inserido esse exercício de forma disciplinada, é fantástico. E é fantástico essa questão de unificar-se. De unificar-se. Eu espero de alguma maneira estar contribuindo com aqueles que me ouvem. Espero de vocês também que vocês entrem em contato através do nosso site, não só para elogios, mas para críticas também. É muito importante, a gente aprende mais no erro do que no acerto, não é verdade? Então todas as vezes que vocês que me ouvem acharem que eu estou fazendo alguma coisa errada, por favor me auxiliem. Eu quero acertar na vida, eu quero ser útil na vida. E se tiver alguma crítica que possa vir a somar, que possa me melhorar, será muito bem-vinda. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco na noite de hoje. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbo Grande, Brunópolis, Tangará e agora no Tacílio Costa, no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, para o nosso último bloco do programa Pensamento Livre. Na noite de hoje, mais uma vez com vocês, o sócio pensador Fiorello Agostini. Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3,
a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Lembrando a vocês que nos escutam que para você se tornar um sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, você deve demonstrar esse desejo através do site, que os nossos encontros agora são fechados exclusivamente para sócios. Então, através do nosso site, você pode esboçar ali por e-mail, um contato, o seu desejo, e aí a gente vai orientar de qual seria o procedimento para que você possa frequentar os nossos encontros. A gente optou por fazer assim porque realmente temos vivido experiências bastante interessantes na introspecção. O que eu gostaria de deixar no ar é que a introspecção pode ser praticada por qualquer pessoa. Nós temos, por exemplo, o capítulo 6 do livro Sociedade do Pensamento Livre, que faz uma referência sobre encontros. Encontros é como nós chamamos os momentos das nossas reuniões, mas ele coloca que existe duas formas de encontro. Existe um encontro formal, que são esses encontros fechados que nós fazemos hoje na Sociedade do Pensamento Livre, e existem os encontros informais, que você pode fazer com a tua família. Por exemplo, você pode começar a praticar a introspecção no teu lar. Faça essa experiência de manhã, sente-se numa cadeira confortável, fique ali, já sugeri de início 3 minutos são suficientes. Marque ali no despertador ou no teu celular 3 minutinhos. Feche os teus olhos para pensar sobre você. Depois faça uma análise do que pensou. Se você evidenciar isso durante 30 dias com disciplina, vai acontecer sim novas intuições, revelações criativas, um conteúdo pertinente a você que até então você desconhecia, virá à tona a nível de consciente. E aí você começa a trocar ideia, porque é assim que os encontros se formam, né? Com mais familiares, com amigos teus, da teu happy hour lá de fim de dia e tal, sobre a introspecção, bate papo com eles sobre isso, né? No colégio, enfim, em qualquer lugar que você esteja. Fala da tua prática pessoal e aí vai se valendo da experiência daqueles outros que começam a praticar. Nós começamos a Sociedade do Pensamento Livre assim. Então não existe nenhum impedimento para que você pratique a introspecção aonde quer que você esteja. E eu diria que inclusive esse é um predicado interessante para você se tornar sócio da Sociedade do Pensamento Livre. Seria importante que você tivesse essa iniciação do ponto de vista espontâneo e pessoal por você mesmo, que vivenciasse as suas próprias experiências. Aqueles que já estão vivenciando as suas experiências relacionadas à introspecção, à retrospecção, entre em contato conosco. Pode ser através do Facebook, através do nosso site, Sociedade do Pensamento Livre. Sempre acesse Sociedade do Pensamento Livre, né? Coloque lá a tua experiência introspectiva, para que a gente possa cada vez ter um estudo mais amplo relacionado a pessoas diferentes, que têm reações diferentes relacionadas à introspecção. Então coloque lá a sua experiência, divida conosco a sua experiência, seja ela de encontro formal ou seja ela de encontro informal. Será muito bem-vindo. Para fechar com chave de ouro o programa da noite de hoje, posso dizer com chave de ouro porque isso não é pertinente a mim, mas ao nosso sócio pensador, poeta Calado, está sempre ligado conosco lá em Balneário Camboriú, agradeço ao César. Esse poema que ele escreveu aqui tem tudo a ver com o assunto que nós discorremos hoje sobre a nossa reflexão introspectiva no programa de hoje. E nos diz o seguinte: para entender os conflitos de fora, requer mergulharmos de dentro. Não adianta eu projetar em terceiros ou correr do que só eu posso resolver. Nesse sentido, a introspecção ajudou-me a identificar e a reavaliar minhas tendências nocivas, que paralisavam, velhos padrões que me frustravam, identificar para mudar e ser mais eficiente e eficaz em todas as áreas da vida. Nova visão em relação a mim mesmo, à vida e aos outros. A autoafirmação emocional, pois quando sei como funciono e quando estou disfuncional, passo a ser mais eficaz nas mudanças para estar apto a escutar e compreender e alcançar os outros. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, um bom final de semana a todos e até o próximo sábado. Boa noite.